Bom, então, meu nome é Marcela Zini, tenho 23 anos, em 12 de abril desse ano me batizei em Sydney, na praia. Foi o primeiro batizado da comunidade de Nova Aliança na praia. Todos os batizados são feitos na igreja, mas o meu foi diferente. Tem vídeos aqui depois para mostrar. E, na verdade, ontem eu estava falando para as meninas aqui na janta da Vanessa que quando eu saí do Brasil, eu tinha acabado de sair da RBS, que eu trabalhei lá, e eu estava muito insatisfeita, assim, na minha vida profissional e na minha vida pessoal, assim, espiritualmente, eu acho. E eu falava pra minha mãe, eu falava, não sei o que tá faltando, eu tenho tudo que eu quero, mas ainda tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. E eu não sabia o que era que tava faltando em mim. Tava faltando preencher alguma coisa, tava preencher um vazio que eu não sabia qual era, entendeu? E que eu acho que as pessoas hoje no mundo, nem elas sabem esse vazio que a gente tem que preencher. Quando a gente pergunta pra elas, vamos preencher esse vazio, elas, não, eu não tô vazia. Porque elas também nem sabem o que é isso. Que era que eu também não sabia o que era. E aí eu cheguei na Austrália, quer dizer, eu encontrei a Lívia, que é uma menina que é da Igreja da Videira, e aí a gente estava no mesmo avião, na mesma casa, no mesmo quarto. E a gente começou a conversar, e aí ela era crente, começou a falar, e eu falei, meu Deus, essa menina é louca, não faz nada, e eu tenho que me parar. Bom, aí a gente ficou um mês juntas morando, aí no segundo mês a gente tinha que se mudar, e eu falei, vamos morar do outro lado da cidade, daí ela vai ficar, vamos se separar, eu não quero mais morar com ela. Só que Deus é tão misericordioso que ele, não, minha filha, tu vai morar com ela e tu vai morar com mais 5 crentes, não vai ser só com ela. E aí eu acabei indo pra casa que tinha 5 crentes, que era a Marisa, uma delas. E eu me sentia meio que um peixe fora d'água naquele lugar, porque eles falavam umas coisas que eu não entendia, e a gente ia na igreja, eu ia, porque eu era muito aberta, eu pensava, vou fazer o quê domingo, sozinha, de noite aqui em Sydney, pelo menos eu vou na igreja, conheço gente, janto, que lá tem uma janta muito boa, e eu ia, tipo assim. A janta grátis. Tipo a janta grátis. E acabava indo, assim, de vez em quando. Às vezes eu não ia, às vezes eu ia fazer festas com umas meninas que eu tinha conhecido, mas aos poucos eu ia, eu achava tudo muito louco, as pessoas tudo muito loucas, as coisas que eles falavam, os namoros, aquela coisa da corte, esse povo tudo louco, mas tudo bem, eu nunca, às vezes a gente brigava, às vezes questionava um monte de coisa, e eles me explicavam, eu ficava assim, vamos respeitar, né, afinal de contas, cada um tem sua crença. E aí foi indo, a Vanessa foi embora em novembro, em dezembro. E aí eu comecei, o que foi legal foi que quando eu entrei na igreja, eu só ia na igreja e depois eu fui falar com o menino que fazia fazia vídeos pra igreja, coisa e tal. Como eu trabalho com isso, eu falei com ele, falei, eu posso te ajudar, porque eu sei fazer. Daí foi o máximo, porque quando eu comecei a trabalhar pra igreja, eu comecei a me sentir útil, e aí eu comecei a achar, e aí ninguém me questionava se eu era batizada, se eu era isso, se eu era aquilo, mas pra mim tava sendo gratificante fazer aquilo pra eles. Daí que na retrospectiva, no final do ano, eles fizeram o que teve tudo na comunidade Nova Aliança em 2008, daí eu ajudei, fiz a reportagem, foi muito legal. E eu me senti muito útil naquilo. E aí foi indo aos poucos, e aí em fevereiro eu perdi meu emprego, aí depois eu arranjei outro emprego que não foi muito bom, depois eu fui demitida de novo. E aí eu fui tendo várias experiências assim com Deus, teve um problema com uma casa, que a gente queria alugar a casa, deu tudo errado. E aí o cara quase queria pegar nosso dinheiro, e no fim a gente orou e deu tudo certo, o dinheiro foi devolvido, uma coisa, tipo um milagre, assim. E aquelas coisas foram cada vez mais me cativando. E eu pensei assim, nossa, tem que me batizar. E o Mike, esse menino dos vídeos, ele gostava muito de mim, assim, conversava muito comigo e falava assim, Deus fala pra mim que antes de tu ir pro Brasil tem que se batizar. Eu falava, ele tá louco, eu não vou me batizar. Eu falava, Mike, mas por que? Não precisa disso, não sei o quê. Então, ele só falava pra mim e eu falava, mas ele não tá entendendo que eu não quero fazer isso. Só que aos poucos o meu coração foi mudando, entendeu? Porque eu fui vivendo outras experiências, eu fui pro retiro e eu fui batizada com o Espírito Santo no retiro que teve em novembro, então aquilo foi muito bom pra mim. E aí foi que comecei a ter o sobrenatural de Deus, assim, que eu acho que as pessoas realmente se entregam quando elas têm o sobrenatural, né? Então aquilo foi muito bom pra mim. Então, naquele momento já, o Espírito Santo já tinha me entregue a minha vida a Jesus. E aí, em abril, aí depois eu tava, aí começou o ano, janeiro, fevereiro, eu falei, quero me batizar, só que aí tinha que esperar o curso de batismo, e eu queria tanto, eu ligava pro pastor, hoje vai ter um LOL, vamos fazer hoje. Ele, não, a gente tem que esperar. Eu tava muito empolgada quando a gente quer se batizar, assim. Daí foi uma benção, daí em abril, aí foi muito legal, assim, eu fiz o curso, arranjei um emprego legal,
E aí eu fui batizada dia 12 de abril, que também é uma data muito especial pra minha família, porque foi dia 12 de abril que meu irmão fez transplante de medula. Foi que praticamente ele nasceu de novo, né? Porque ele quase, tipo, se não tivesse o doador, poderia ter morrido, e meu outro irmão era doador, e foi o mesmo dia que ele fez o transplante, foi o mesmo dia que eu me batizei, e ele é um dos que tá indo na igreja e coisa e tal, então, tipo, acho que vai ser o próximo a se batizar. Então, eu até falei pra ele, ai, que lindo, teu batismo foi o mesmo dia do meu transplante. Então, isso também foi muito legal. E aí a minha vida começou a mudar, aquele vazio que eu sentia, eu não sentia mais, eu comecei a encarar a vida de outras maneiras, comecei a ter outros valores com a vida, que a gente não dá e que a gente não tem importância quando a gente está no mundo, porque a gente não sabe, a gente é leigo com as coisas, né? E foi muito bom, acho que Deus fez um tratamento assim, Ele me deu aquela casa com 5 crentes, depois eu saí de lá, fui morar com outros, e foi muito bom, assim, eu vivi, em Sydney eu vivia a igreja o tempo todo, assim, sabe, era praticamente 24 horas, porque eu morava com eles, eu ia pra igreja, fazia as coisas pra igreja, então era muito bom. E quando eu cheguei no Brasil eu levei um susto, porque a minha família não é evangélica, as minhas amigas também não, e aí eu falei assim, bom, mas eu não posso ser luz só no meio da luz, né, senão não tem graça. E aí quando é bom a gente ser luz no meio das trevas, a gente tem dificuldade, não é fácil, mas é aí que a gente também vê a vitória de Deus na nossa vida, o que Ele quer, quais são os propósitos dele na nossa vida, né? Então, estamos aí agora. E como é que era o convívio, né, com esse pessoal lá da igreja, morando dentro da casa? Ah, o convívio era legal, porque o pessoal, tipo, não bebe, até o outro menino também, que não era evangélico, o Bruno, ele gostava porque o pessoal não bebia, o pessoal não usava droga, era um pessoal muito relax. A gente brigava com algumas coisinhas bestas de lavar louça, essas coisas assim que tem em qualquer casa. Mas era um convívio bom. Depois teve uma época que um tava desviado, a gente fazia oração pra ele toda noite. Eu achava meio, sem graça. Mas tá, eu ia, participava, porque eu também não entendia. Mas eu tava ali com eles, entende? Então era bom que, aos poucos, elas botavam essa música que tava tocando antes, em espanhol, elas botavam todos os dias. Eu falava assim, não aguento mais. A Fred disse que acordava com essa música do Era celular. todos os dias aquela música. Eu falava, não enjoo dessa música, meu Deus do céu. E aí, tipo, tudo bem, eu nunca reclamava, eu escutava sempre. Só que eu pensava, não dá pra escutar outro tipo de música, é só essa música que elas querem escutar. Então, mas foi aos poucos, assim, foi engraçado que a gente vai se moldando. É que nem eu digo, assim, o meio faz as pessoas. Então, que bom que Jesus me botou naquele meio, porque eu poderia ter ido pra qualquer outro meio em Sydney, como tem outros brasileiros que vão pra lá, que ficam usando droga e que acabam se afundando nisso. E Jesus foi muito misericordioso comigo, que me botou naquela casa, né? Me botou naquela igreja, que são pessoas maravilhosas, e que só acrescentou minha vida, assim, eu não tenho que reclamar, eu tô muito feliz. Conta a Lívia aqui, quem era, saiu aqui do avião, ela veio de Goiânia, conta que as coincidências. Então que eu falei no início, que eu encontrei ela no avião e que a gente se encontrou na Nova Zelândia, no banheiro, a gente tava conversando, aí a gente falou que tava a gente tava na mesma rua, praticamente. Quando a gente foi ver, o cara levou a gente tava na mesma casa. Depois a gente tava no mesmo quarto, então a gente conviveu isso um mês juntas, e aí depois a gente acabou morando em Carlton. E os teus pais, quando ficaram sabendo? Quando eu tava indo na igreja? E na volta e tal. Não, meus pais eles nunca me criticaram, entendeu? Minha mãe gostou, ela ficou super feliz. Ela falou, que bom, pelo menos tá andando com pessoas direitas, com pessoas que têm uma credibilidade maior, e ela ficou muito feliz. Meu pai também, eles nunca foram contra eu ir na igreja. Tanto que até... Os amigos. As minhas amigas achavam meio engraçado, porque às vezes eu falava mal, eu falava, meu pai de crente, não sei o que, isso aqui é coisa de louco, vocês não têm ideia. Elas só me escutavam, né? Aí depois elas, mas tipo, era tudo louco, agora tu gosta disso, então nem elas entendiam. Mas elas me respeitam, assim, sabe? Isso é bom, eu fico feliz, eu achei que elas não iam me respeitar e elas... às vezes eu falo, eu vou na igreja, vocês querem ir? Não, não quero, mas tudo bem, elas nunca falam... Nunca me criticam e eu também gosto disso. Mas notaram a diferença? Não, elas notam. Elas, não, tá diferente. Tu pensa desse jeito. Tu age desse jeito. A minha prima, nunca te vi assim. Ela começa assim, a minha prima começa, parece que tá olhando pro um ET às vezes quando ela me vê, sabe? Ela, você tá tão diferente. Mas eu fico feliz quando as pessoas notam a diferença. Eu fico triste quando elas não falam nada, sabe? Quando eu falo, parece que, tipo... Não deu nada. Não deu nada. Mas eu fico feliz quando eles veem a minha diferença, assim. Que às vezes a gente não nota, né, a nossa diferença, só os outros. Mas, quer dizer, quando eu tava, no último dia que eu tava na Austrália, eu até falei isso, é muito legal quando a gente nota a nossa mudança interior, que às vezes não tem como, né, mas é muito bom, assim, eu senti a minha mudança interior e a minha evolução espiritual, assim, com o caminho
Jesus e da igreja, entende? É muito bom, muito melhor do que os outros te veem. Porque tu fica até assustado, tu fala, olha, eu pensava nisso agora. Eu tô agindo desse jeito, penso dessa outra forma. Então é muito bom.